Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando agora mais uma videoaula e nesta videoaula nós iremos tratar sobre estudo dos gases, especificamente tratar do tema o que é um gás e falar de algumas transformações termodinâmicas. Vamos lá? Muito bem, na aula passada nós estávamos falando sobre os estados físicos da matéria. Nós falamos sólido, líquido e depois de líquido nós tratamos como vapor. O terceiro estado físico da matéria é vapor. Na aula de hoje nós vamos além disso, o que acontece depois do estado de vapor? Já estamos dando indício e estamos chamando de gás. Mas respondendo à pergunta, o que é um gás? Vejamos aqui esta definição aqui. As mudanças de estado de uma substância podem ser obtidas variando-se a temperatura ou a pressão. Porém, existe uma temperatura limite acima da qual o vapor de uma substância não pode ser liquefeito, por maior que seja a pressão aplicada. Esta temperatura é chamada de temperatura crítica, embora seja comum usar a palavra gás em diversas situações ou gráficos, às vezes estamos nos referindo ao vapor como um todo, pois a rigor o gás não é todo tipo de vapor. Então, basicamente, embora você pode ter vários vapores, várias substâncias, nós na aula passada trabalhamos com o vapor da água e hoje nós iremos falar a mesma coisa, só que falando de gás em termos de alguma substância, especificamente vamos ficar falando da água. Então vejamos só. Chamamos de gás, respondendo à pergunta o que é um gás, chamamos de gás o vapor de uma substância cuja temperatura esteja acima da temperatura crítica. O que temperatura crítica é essa? É a temperatura da qual, ainda que você submeta a substância a uma alta pressão, ela não volta mais para a condição de líquido, ele não sofre condensação. Eu coloquei aqui uma tabela para que nós pudéssemos analisar algumas destas substâncias. Na verdade, eu vou ficar especificamente na água. Vejamos o vapor de água. O que acontece? Levando em consideração o que nós já estudamos. Ao nível do mar, ou seja, a pressão de 1 atm, a água ferve a 100 graus Celsius. Ou seja, a partir de 100 graus Celsius, ela começa a passar do estado líquido para vapor. E aí ela fica no estado de latência. Lembra da nossa definição? Calor sensível e calor latente? Ela fica no estado de latência. Ela não varia a temperatura enquanto não mudar totalmente de fase. Ela fica mudando apenas de fase. Da fase líquida para a fase de vapor. Só que acima disso, ou seja, depois que todo líquido se transformou em vapor, a temperatura passa a aumentar e quando ultrapassa a temperatura crítica, nós já temos um grau de ionização ou o que a gente poderia chamar de quarto estado da matéria. Eu já tranquilizo, caro aluninho, que nós iremos trabalhar de uma maneira bem mais simples, bem mais prática. Só estamos fazendo essa parte introdutória para que nós tenhamos bem definido a diferença entre vapor e gás, tá bom? Vamos prosseguir? Vejamos só. Quando nós falamos de gás, é claro, nós citamos primeiro gás real. O que é um gás real? Um gás real é aquele gás que existe na natureza, vamos chamar assim a grosso modo. Por exemplo, eu coloquei aí alguns dele: o oxigênio, o hidrogênio, nitrogênio, etc. Tá bom? Esse é um gás real, aquele que existe na natureza. Então, deixe-me repetir aqui algumas coisas. Nós vamos, a partir de agora, trabalhar
falar sobre algumas transformações gasosas e nós iremos falar de uma maneira bem simples, bem fácil, tá bom? Vai ser simples, vai ser fácil, mas as transformações que nós iremos trabalhar, nós diremos que são transformações que estão ocorrendo com gás ideal. E eu trouxe aqui apenas para que nós tenhamos uma noção do que é um gás ideal. Se você quiser fazer a leitura desse textinho, faça. Eu vou apenas ler ou comentar aqui as características de um gás ideal. Por exemplo, qual é a característica de um gás ideal? As interações à distância entre as moléculas do gás ideal, assim como as forças gravitacionais e elétricas, podem ser desprezadas. Portanto, as moléculas interagem entre si apenas durante eventuais colisões. Segunda característica, o movimento das moléculas é desordenado, ou seja, as moléculas têm igual probabilidade de mover-se em qualquer direção. Terceira característica, as moléculas colidem elasticamente umas com as outras e com as paredes do recipiente, não considerando as perdas de energia nas colisões, tá bom? Então perceba que um gás ideal ele tem algumas características, algumas complexidades que nós não iremos tratar. Eu tranquilizo você dizendo que as transformações que nós vamos ver agora são mais fáceis e nós não iremos falar desta complexidade. Em resumo, nós iremos responder a seguinte pergunta: um gás ideal é um gás que obedece às leis termodinâmicas que nós iremos falar agora, as transformações gasosas de pressão, volume e temperatura, tá bom? Então, o que é um gás ideal? É um gás que obedece a tais leis termodinâmicas que nós iremos falar agora de uma maneira bem mais simples. Por exemplo, vamos primeiro ver o que é uma transformação termodinâmica. Vejamos só. Uma massa de gás com temperatura, volume e pressão estáveis encontra-se em um estado de equilíbrio. Ao variar uma ou mais dessas grandezas, chamadas de variáveis de estado, o gás se reorganiza até alcançar outro estado de equilíbrio, que nós chamaremos de estado final. Quando um gás passa de um estado para outro, ocorre uma transformação termodinâmica. Então, o que é uma transformação termodinâmica? É quando um gás passa de um estado, que chamaremos inicial, para outro, aumentando o volume ou não, aumentando a pressão ou não, aumentando a temperatura ou não. Mas de tal modo que nós iremos trabalhar algumas destas agora. Vejamos só. Quais são as variáveis que nós iremos falar? Vamos falar sobre pressão, volume e temperatura. E aqui, se eu passo de um estado inicial para um estado final, eu digo que ocorreu uma transformação. Veja que essa transformação está ocorrendo com diminuição de volume. Veja que essa transformação está ocorrendo com aumento de volume. Daqui a pouco a gente fala sobre a pressão. Vamos à primeira delas. Como eu falei para vocês, nós iríamos trabalhar de uma forma bem simples. A primeira delas é a lei de Boyle-Mariotte. Vamos ver o que é isso basicamente. O que é uma transformação isotérmica? Vejamos um pouquinho aqui da história. No final do século XVII, o físico e químico irlandês Robert Boyle concluiu que, durante uma transformação termodinâmica, a pressão de um gás é inversamente proporcional ao volume. Alguns anos depois, o físico francês Edmond Mariotte enunciou a lei que rege as transformações isotérmicas, mais tarde chamada de lei de Boyle-Mariotte, enunciando da seguinte forma. Vejamos só.
Quando um gás sofre uma transformação isotérmica, a variação de pressão ocorre de forma inversamente proporcional à mudança do volume. O que ele quer dizer? O que é a relação de inversamente proporcional? Significa que se você diminuir a pressão, você aumenta o volume e vice-versa. Por exemplo, nesta tabelinha. Vejamos que eu tenho na primeira classe, no eixo da pressão, eu tenho aumento da pressão. Ó. Se eu dobrar a pressão, houve um aumento. Olha o que acontece com o volume. Eu reduzo a metade. Dobrando a pressão, eu reduzo o volume à metade. Triplicando a pressão, eu reduzo o volume à terça parte. Quadruplicando a pressão, eu reduzo o volume à quarta parte. E é isso que quer dizer relação de proporcionalidade. Aumentando um, diminui o outro. De tal modo que eu digo que um gás sofreu uma transformação isotérmica. O radical iso, do grego, quer dizer mesmo ou igual, térmica, temperatura. Então, uma transformação ela é dita isotérmica quando ela ocorre a temperatura constante. Então, eu estabeleço a seguinte relação matemática. Eu digo que pressão vezes volume é inversamente proporcional. Então, eu passo a ter um estado inicial, chamar pressão vezes volume 1, igual a pressão 2 vezes volume 2. E esta é a expressão matemática que nós utilizamos para resolver um problema numa transformação da lei de Bohr-Mariotti ou numa transformação isotérmica. Vamos dar um exemplo para que possamos fixar melhor na memória. Eis aí, certo recipiente de capacidade 8 litros, ou seja, volume inicial, contém um gás ideal a 3 atm, pressão inicial. Qual será o valor da pressão desse gás que este gás exercerá nas paredes do recipiente se a temperatura for mantida constante e o volume reduzido para 2,5? Então, pegamos aqui a nossa equação, pressão 1 vezes volume 1 igual a pressão 2 vezes o volume 2. Quem é a pressão 1? É 8 atm, vezes o volume 1, que é 3 atm. Aqui estão eles, pressão 1, volume 1. Depois, a pergunta para nós é: qual será a pressão 2 se o volume for reduzido para 2,5? Agora é só responder. 8 vezes 3 vai dar 24. Eu vou manter apenas 2 algarismos. E P2 vezes 2,5 vai dar 2,5 P2, ou 2,5 P2 é igual a 24. Se você quiser, dê pausa no vídeo, vá mais lentamente e acompanhe. E se você estiver já habituado, acelere o vídeo, tá bom, gente? 2,5. 24 dividido por 2,5. 24 dividido por 2,5 vai dar, pressão 2 vai dar 9,6 atm, tá bom? 9,6 atm. A nossa alternativa correta é a letra A, certo? Então você pode ver a relação de proporcionalidade. Veja que a pressão, você tem inicialmente, vamos falar só da pressão, você tinha 3 atm, depois ela aumentou para 9,6. E o volume? O volume era 8 litros e ele diminuiu. Ou seja, pressão e volume são inversamente proporcionais. Aumentando um, diminui o outro e vice-versa, tá bom? Próxima transformação que nós vamos trabalhar é a transformação isobárica, ou lei de Charles e Gay-Lussac. No final do século XVIII, o químico francês Jacques Charles investigou transformações realizadas com gases a pressão constante, mas não publicou os resultados que obteve. Posteriormente, outro químico francês, Joseph Louis,
Gay-Lussac chegou às mesmas conclusões trabalhando independentemente. A lei que rege essas transformações, ou lei isobárica, ficou conhecida da seguinte forma: a razão entre o volume e a temperatura absoluta de determinada massa de gás durante uma transformação isobárica é constante. Então, o que é uma transformação iso, que quer dizer mesmo, igual, baro, que quer dizer pressão, é uma transformação que ocorre variando o volume e a temperatura, mantendo a pressão constante. Portanto, a razão entre o volume, matematicamente eu tenho volume e a temperatura. A razão entre o volume e a temperatura vai nos dar a pressão constante. Então, o estado inicial e o estado final eu chamo volume 1, temperatura 1, volume 2, temperatura 2, e aqui está a expressão matemática que descreve a lei de Charles e Gay-Lussac, ou de uma transformação isobárica, tá bom? Transformação que ocorre a pressão constante. Vamos ver um exemplo? Um gás de volume, aí você tem o volume, deixe-me já colocar uma coisa para nós, gente, só um momento. Eu preciso falar uma coisa e vou tentar falar de maneira bem simplória e bem prática. Nós estamos nos referindo de uma variável de estado, onde leva em consideração o estado inicial e o estado final. E por causa disso, eu gostaria que vocês aceitassem que nós não podemos trabalhar com a temperatura Celsius. Nós só podemos trabalhar com a temperatura na escala Kelvin. E nós já vimos em termometria, ou seja, em escalas termométricas, que para converter Kelvin para Celsius, basta o valor que vier nós somarmos a 273. Portanto, nessa questão nós temos duas temperaturas que eu vou chamar de T1, a temperatura inicial 1 de 20 graus Celsius. Em Kelvin vamos ficar assim, 20 mais 273, isso vai nos dar 293, nós vamos chamar a temperatura 1 em Kelvin. E a temperatura 2, aqui está ela, a temperatura 2, que é 70 graus Celsius, vai ser 70 mais 273, o que vai nos dar uma temperatura... O que vai nos dar uma temperatura... Deixa eu pegar só esta circunstância, acho que não é necessário calculador, eu posso fazer direto, né, gente? Vai nos dar uma temperatura de 343 Kelvin, tá bom? Temperatura 1 e temperatura 2. Agora podemos responder o nosso problema. Vamos lá? Vamos responder aqui, vamos só mudar a cor, porque esse na cor vermelha é só a transformação das temperaturas. Então vamos lá. Volume 1 sobre temperatura 1 é igual a volume 2 sobre temperatura 2 e ficamos assim. Quem é o volume 1? É o volume inicial, 0,5 sobre temperatura 1, que é 293. Igual a volume 2, que é o que nós queremos saber, qual o volume ocupado quando a temperatura foi 70, que é 343. Fazendo meios pelos extremos, será que eu poderia ganhar tempo? Claro, vocês me permitem. 293 vezes V é igual a 0,5 vezes 343. Logo, volume não precisamos. Vamos com calma, vamos lá. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, mas vamos lá. 0,5 vezes 343, aí está em tela, 171,5 dividido por 293. Então, nossa resposta final vai ser isso aí dividido por 293, vai dar igual a
0,58. Vou colocar apenas duas casas decimais, tá bom? Então, vejamos só. O volume inicial era quanto? Era 0,5. Ele aumentou para 0,58 e a temperatura era 20 e também aumentou. Então eu posso deduzir que na transformação isobárica, volume e temperatura são diretamente proporcional, ou seja, aumentando um, aumenta-se também o outro, ok? Vamos para a nossa próxima transformação, vejamos só. Aí está. Agora vamos para a transformação isovolumétrica, ou seja, aquela que se mantém com volume constante. Eu posso chamar a transformação isovolumétrica ou isométrica ou isocórica, é a mesma coisa, tá bom? Numa transformação isovolumétrica, onde o volume permanece constante, quem que vai estar variando? Vai estar variando a pressão e a temperatura. Então, nós teremos o estado inicial, chamaremos P1 e T1, e o estado final chamaremos P2 e T2, e aqui nós temos a expressão matemática que descreve uma transformação isovolumétrica, tá bom? Vamos ver um exemplo. Nessa questão eu não coloquei a referência porque na própria figura já trazia Brasil Escola. Tá mal posta a referência, mas está referenciado aí. Então vamos lá, um recipiente fechado de volume V contém certa massa gasosa a temperatura de 27 graus Celsius, exercendo uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Após aquecimento, verificou-se que o novo valor da pressão era de 2 atm. Supondo desprezível a variação de temperatura de volume, ou seja, ocorre a volume constante, a nova temperatura em graus Celsius do sistema será... Deixe-me já falar algumas coisas aqui. Nosso gráfico ele praticamente faz a interpretação do problema, não é isso? Ou seja, aqui é dito uma pressão de 2 atms. Ora, eu sei que 1 atm é igual ou corresponde a 76 centímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, milímetro de Hg, certo? Então deixa eu comentar só uma coisa. Quando Torricelli mediu pela primeira vez a pressão atmosférica, ele pegou uma haste de vidro e encheu completamente de mercúrio, tampou a parte e virou embebendo num vasilhame contendo o mesmo líquido. O mercúrio é um metal denso e o único metal líquido. O peso dele fez com que a coluna descesse, criando um vácuo, ou também exercendo uma pressão interna. Nesse ponto, quando a coluna do líquido não desceu mais, chegando a uma altura de 76 centímetros, ele concluiu que a pressão interna se igualou à pressão externa. Foi aí que ele mediu pela primeira vez a pressão atmosférica, que era a altura de 76 centímetros, e o líquido era mercúrio, então 76 centímetros de mercúrio, Hg, adragírio em latim, né? O símbolo do elemento químico mercúrio é o Hg, certo? 76 centímetros é a mesma coisa que 76 milímetros. Por isso, ao nível do mar, 1 atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio. E se 1 corresponde a isso aí, 2 corresponde a quanto? Já está no nosso gráfico, tá bom? Você poderia fazer uma regra de 3 simples, mas já está aqui. 2 vezes 760 vai dar 1520. Tudo bem? Então, outra coisa que também já está no nosso gráfico, a transformação da temperatura. 27 graus Celsius. 27 graus Celsius somado a 273 vai dar 300 Kelvin. A pergunta para nós é: se a pressão dobrar,
A gente poderia responder isso aqui mentalmente, bem rápido. Se a pressão dobrar, o que acontece com a temperatura? Vamos ver agora, tá bom? Então, pressão 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Quem é a pressão 1? Aqui está. Pressão 1 é 760 sobre T1. Quem é T1? É a temperatura 1. Quando a pressão foi 760, a temperatura foi 300. Tudo isso igual a pressão 2. Quem é a pressão 2? É 2 atms, que nós já vimos que corresponde a 1520. Então, coloquemos aqui 1520 sobre T2 e podemos fazer meios pelos extremos e ficamos assim. 760 T2 é igual a... Eu vou fazer em tela porque aqui a gente tem um distrator nessa questãozinha. Vamos ver qual é o distrator. Vamos lá. Eu vou fazer esta continha. Vamos lá. Vai, calculadora. Sai daí. Opa, não precisa tudo isso. Eu acho que ela vai sempre ampliar, então deixa ela aí. Vamos lá. 300 vezes 1520. Gente, para o vídeo não ficar tão longo, é só você multiplicar, tá bom? Eu vou para a resposta final. Se você multiplicar 300 vezes 1520, vai dar um resultado. Dividido por 720, vai dar 600. É o nosso distrator, tá bom? Nossa resposta não é a letra A. Por quê? E é claro que por isso que eu disse que eu poderia responder mentalmente. Se a pressão dobrou, a temperatura também dobraria, tá bom? Por isso, já podíamos concluir que a temperatura é 600 Kelvin. Mas não é nossa resposta. Por que não? Porque a pergunta para nós é qual a temperatura na escala Celsius. Se usamos a temperatura na escala Kelvin, logo este valor que nós encontramos está em Kelvin e a letra A é um distrator, tá bom? Como é que a gente resolve isso? Muito simples, nós já fizemos inclusive nesta aula. Nós iremos que temperatura Kelvin é igual a TC mais 273. 600 é igual a TC mais 273, ou TC mais 273 é igual a 600. Então, ficamos assim. Temperatura Celsius vai ser igual a 600 menos 273. Temperatura Celsius vai ser igual a 327 Celsius. Portanto, nossa resposta correta é a letra C e não a letra A, tá bom? Bem, gente, é isso. Nós ficamos por aqui. Acompanhe embaixo do formulário a atividade de casa ou a atividade da semana. E qualquer dúvida, mande para nós uma mensagem, ou quer na plataforma, ou quer no contato pessoal. Um abraço a todos. Até a nossa próxima aula, tá bom? Nos vemos em breve.